Queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Continuando nossa reflexão na Palavra de Deus, estaremos lendo o versículo 25, 26 do capítulo 4 de Êxodo. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Nós iremos falar sobre circuncidando Gerson. Alguns, quando leem essa passagem bíblica, acusam muito a mulher de Moisés, Zípora, pela sua dureza, pela forma que ela agiu. Estaria Zípora errada? De maneira nenhuma. Nós já falamos que aqui, devido não cumprimento da circuncisão, que era para com o próprio Gerson, ela viu que poderia perder o filho. Então ela age rapidamente, porque Moisés não havia feito a circuncisão como era a exigência divina para que esta aliança fosse firmada. Houve desprezo de Moisés nessa particularidade. Apressadamente, diante do quadro, essa mulher toma uma pedra aguda, conforme aparece aí no texto 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda. Essa pedra aguda, ela é conhecida como pederneira, que aqui nada mais é do que uma faca. Interessante que essa expressão, ela mostra como era rudimentar, simples, a vida do povo de Deus naquela época. Aí você observa que eles usavam uma pedra como um instrumento de faca. Isso é interessante. Ela pega essa pedra e faz a circuncisão de seu filho. Lendo esse texto, nota-se ainda uma simplicidade na qual o povo de Deus vivia. Não somente aqui. Vamos analisar Josué, capítulo 5, versículo 2. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, também apontando aí para a questão da simplicidade na qual o povo vivia. Josué 5:2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Veja que agora nós já estamos tratando aqui de Josué. E ainda continuava a mesma simplicidade, a mesma vida rudimentar do povo de Deus, usando pedras com as quais eles faziam delas facas e se usava para vários fins, inclusive para o ato de cortar o prepúcio. Essas pedras, elas eram simples. O próprio texto hebraico falam delas como seixos comuns do deserto. Essa palavra pedra, ela no hebraico é tsó. Tais pedras eram simples e não havia ainda sido usadas pelos homens. Ou seja, isso era importante porque não traria contaminação no ato de se cortar o prepúcio, porque ela não teria sido usada pelos homens. Não teria aí o efeito das mãos dos homens. Elas eram também usadas para o serviço da casa de Deus, ou seja, a construção do altar. Então quer dizer que, levando isso para a obra de Deus, especialmente o altar, Deus está deixando nítido que não precisa do trabalho do homem para a construção do que é espiritual. Porque quando o homem ia construir o altar, ele deveria só colocar as pedras. Ele não deveria lapidá-las, cortá-las, modificá-las, porque, na verdade, o verdadeiro altar de Deus não precisa do trabalho do homem, da configuração do homem. Isso desfiguraria a sua essência espiritual. Quando nós usamos esta passagem bíblica, podemos relacioná-la com Romanos, porque Paulo mostra que quando o homem trabalha naquilo que Deus faz, ele desfigura o aspecto espiritual. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, versículo 25, está escrito assim, na palavra de Deus. 25, 26. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus não quer o trabalho do homem naquilo que ele mesmo trabalha. A pedra aqui, ela simboliza Cristo, ela simboliza a palavra. Nem Cristo, nem a palavra precisa do retoque teológico do homem. Hoje nós temos, com aplausos, muitas obras teológicas, muitas Bíblias sendo traduzidas, isso é bom. E muitos estão fazendo comentários, nota de rodapé ao redor da Bíblia. Mas Deus não precisa disso para a sua palavra. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus é como essas pedras de pederneira. Essas pedras, elas eram simples. E quando elas eram tocadas demais pelas mãos dos homens, se fossem usadas, poderiam contaminar no ato do corte do prepúcio. Deus está dizendo, pegue essas pedras limpas que não foram usadas, e faça aí o corte do prepúcio. E o altar deveria ser feito com pedras não trabalhadas por homens, simples, o que quer dizer que o verdadeiro culto a Deus, quem determina é o Espírito Santo quando você rende o seu coração para Ele. O verdadeiro altar a Deus não é construído por ideias humanas, e sim pelo poder glorioso do Deus Todo-Poderoso. Aqui o texto diz que Zípora lança fora o prepúcio de Gerson aos pés de Moisés. Para muitos a melhor tradução seria: tocou com ele os pés de Moisés. É bom entender que no texto hebraico não se diz Moisés, ali está no indefinido. Quanto ao esposo sanguinário, muitos têm apresentado suas opiniões diversas. Alguns afirmam que se trata de quem deveria fazer o ato, que aqui seria Moisés. Outros dizem que o relevante aqui não é quanto à questão de quem faria, mas sim a necessidade de se praticar a circuncisão como exigência divina. Atentemos para isso com precisão e que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém.